Estamos de volta com o Gazeta Entrevista e está conosco aqui o Master Coach, escritor Alexandre Prates. Ele é especialista em desenvolvimento humano, liderança e performance organizacional. E já trabalhou com muita gente, já formou mais de 1.600 líderes, inclusive gente famosa aí pelo Brasil. Já tem 2 livros lançados e está aqui em Rio Branco fazendo uma palestra. Aliás, a palestra começa daqui a pouquinho e a gente vai bater um papo com ele aqui, falar de liderança, falar de empreendedorismo, enfim. Boa noite, Alexandre, prazer recebê-lo aqui. Boa noite, prazer é todo Tudo meu. bem? É um prazer conhecer a cidade, ainda não tinha tido a oportunidade de vir para cá. Estou bem feliz com o que eu encontrei por enquanto. E essa palestra, o tema é o seguinte: resultado, liderança além dos números. Dá um pouquinho para a gente do teor dessa palestra. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu sempre fui chamado a minha vida inteira, né? Quando eu era chamado para uma empresa, para fazer um trabalho de coaching, quando eu era chamado para desenvolver alguma liderança, o que as pessoas sempre me pediram era para potencializar e melhorar os resultados. E o que ficava na minha cabeça sempre se o resultado é uma consequência daquilo que a gente faz todos os dias, quais são as consequências que levam a um resultado positivo? E eu comecei a fazer grandes estudos com atletas que eu vinha desenvolvendo, empreendedores, líderes, e comecei a perceber que essas pessoas que tinham grandes resultados tinham algumas coisas em comum, tinham alguns comportamentos em comum. E aí foi quando eu lancei o livro Resultado, lancei a palestra que esse ano ela completa mais de 150 aplicações dela, onde a gente conta bastante o que é que leva as pessoas a resultados positivos na sua vida pessoal, profissional. Então vamos lá, o que é que leva uma pessoa a ter um resultado positivo? Partindo desse princípio, e antes dizendo o seguinte: às vezes, profissionais da área de coaching vendem muita facilidade, né? Mas você tem que ter trabalho, esforço, disciplina, capacidade para fazer o que se propõe. Enfim, esse outro lado, né, do sacrifício que você vai ter que fazer. E, aliás, eu quero começar falando sobre isso. Não existe facilidade, tá? E é uma coisa que eu realmente combato nessa palestra logo de cara. Primeiro porque eu não acredito em sorte e azar. Eu acho que isso são denominações muito simplórias que a gente coloca para aquele que aproveita ou não aproveita as oportunidades, né? O mundo ele é feito de probabilidades e oportunidades. Elas estão diante de nós. Aquele que aproveita as oportunidades, a gente costuma dizer que ele teve sorte. Aquele que não aproveita, ele teve azar. Então as pessoas se colocam nesse contexto porque é mais fácil, né, de justificar quando você não teve a competência para aproveitar as oportunidades que o mundo abre para a gente. E nós vivemos um mundo hoje com muitas oportunidades, né? Novas tecnologias, novos mercados, novos negócios, muitas pessoas podem aproveitar isso. A grande questão, e como você disse bem, é que não existe atalho, né? Tem muito trabalho. E quando a gente começa a estudar as pessoas que chegaram lá, o primeiro ponto que eu abordo na minha palestra muito forte é um fator chamado engajamento. Não existe ninguém, nenhum profissional de sucesso ou alguém que tenha grandes resultados que não seja plenamente engajado com aquilo que faz. Que não trabalhe muito, que trabalhe 12 horas por dia, que abriu mão de final de semana, que trabalhou muito. Não existe jeito fácil. Eu acho que vender essa facilidade é uma grande covardia, porque você acaba vendendo um sonho que não é verdadeiro. Vou trazer aqui para um aspecto muito prático. Vamos lá, área de comércio, serviços, produtos, e as pessoas querem atingir metas, vender muito, né, lucrar mais, etc. Só que comprar um produto passa pela satisfação de quem está comprando, né? Aquilo ali precisa resolver um problema, atender uma expectativa, né? Enfim. E, às vezes, não se leva em consideração esse outro lado. Quer dizer, você estabelece uma meta, tem que atingir ela, mas e o outro lado? Será que está de acordo? Como é que o coaching entra nisso? Perfeito. Primeiro, quando a gente fala que a gente quer vender mais, por exemplo, né, eu estou dizendo que eu quero ter mais resultados com o meu negócio, eu quero atingir as minhas metas, isso é resultado. E quando eu falo no livro, o subtítulo, inclusive, ele é para isso, a liderança além dos números, é porque para você atingir um resultado, tem diversos fatores que você precisa cuidar. E esses fatores a gente chama de desempenho. Então, para você fazer uma boa venda e para você atingir as suas metas, muitas pessoas acabam indo para uma pressão de venda, acabam indo para um momento, eu vou fazer uma promoção. Isso funciona? Pode ser, mas a curto prazo. A gente fala que mexer no nosso desempenho é quando a gente consegue, por exemplo, em vendas, olhar para o meu cliente e fazer a seguinte pergunta: qual é a experiência que eu quero proporcionar para essa pessoa? E quantos negócios hoje, quantos comércios, quantos locais que a gente visita hoje e que nos proporcionam grandes experiências? E as pessoas reclamam da crise. E eu digo, cara, não é verdade. Muita gente não está vendendo por conta da crise. Quantas lojas que você já foi comprar uma roupa
e você compra, às vezes, porque você quer comprar muito, porque a tua vontade é ir embora correndo. Tem muito isso. Às vezes a empresa quebra, não é porque a crise não deixou ela prosperar, é a falta de bom atendimento, é a falta de um produto de qualidade. Ou seja, são questões secundárias. Perfeito. Olha, se você entrar num shopping, né, você vai ver lá diversas lojas, centenas delas, né? Nós consumidores, nós vamos comprar, a gente não vai deixar de comprar. A questão é que com a crise, o nosso dinheiro diminuiu, nós começamos agora a ser mais seletivos. Então eu vou entrar numa loja, eu começo a querer investir o meu dinheiro naquela que proporcionar uma experiência melhor. Então, se o cliente entrou na tua loja e você não vendeu, é porque você não cuidou do teu desempenho para isso. Talvez a tua loja não esteja proporcionando uma boa experiência, o atendimento ele não esteja legal. Detalhes que talvez lá em 2013, quando a economia estava pujante, as pessoas não cuidaram, agora precisaram cuidar. Isso aconteceu no Brasil inteiro, né? A economia pujante, todo mundo com crédito, 100 pessoas entravam na sua loja por dia. Tem muito de psicologia nisso tudo que a gente está falando aqui. Qual é a importância de uma atitude mental positiva, de uma predisposição psicológica para a vitória, para o sucesso, para você chegar lá? Tá, vamos tirar um pouco o lado de autoajuda disso, né? Porque eu acho que teve muitos coaches, inclusive, que acabaram usando esse fator, o pensamento positivo, como sendo o único fator para isso. Mas vamos trazer a ciência para isso, né? Os nossos comportamentos, né, a maneira como a gente se comporta, ela vem da maneira como a gente percebe as coisas. Então, eu vou de novo trazer para um lado o vendedor, né? Se você tem um vendedor que, se você perguntar para ele por que você está trabalhando em vendas, e ele te fala, eu estou aqui até passar um tempo, né? Qual é a percepção que esse cara tem? Que a profissão dele não é uma profissão bacana, que não é uma profissão digna, que não é uma profissão que ele quer. Essa percepção dele vai gerar o comportamento dele, que nunca vai ser um comportamento de alta performance. Aquele cara que você pergunta, você está fazendo o que em vendas então? Até passar um tempo, faz 15 anos que ele está lá, né? E ele nunca vai ter grandes resultados, por quê? Porque a percepção não deixa. Então, quando a gente percebe o mundo da maneira como ele verdadeiramente pode ser, o nosso comportamento ele é melhor. Então, se a gente olhar para a crise e fizer a seguinte pergunta, quais são as oportunidades que eu posso ter com a crise? Eu posso mudar o meu pensamento, ou como a gente chama o nosso mindset, para que eu consiga enxergar as oportunidades e consiga viver melhor. Se eu mergulhar na crise, certamente a minha percepção só vê o lado obscuro e eu não consigo produzir resultados diferentes. Dá uma pausa aqui para dizer o seguinte, olha, o Alexandre Prates é Master Coach, ele vai dar uma palestra daqui a pouquinho, no Teatro Plácido de Castro, não é isso? Teatrão. No Teatrão. Então, saindo daqui, ele vai para lá, você que está vendo a gente, essa conversa continua lá, se você se interessou pelo assunto, aproveita a chance. Agora, tem alguns coaches, o Alexandre, que eles vendem muitos cursos, eles vendem vídeos no YouTube, tem muitos, enfim. E eles pregam uma filosofia que está dando muito certo para eles, enquanto eles estão vendendo os cursos. Mas que na prática, ou seja, se ele não tivesse essa fonte de renda, ele não ia ter do que sobreviver. Não sei se você entendeu o espírito da coisa. Como é que a pessoa faz para distinguir os verdadeiros profissionais, aqueles que têm uma experiência, que têm um histórico desses aventureiros? Bom, primeiro isso aí a gente chama do empreendedorismo de palco, né? O cara que no palco ele é um grande empreendedor, é um cara que nas redes sociais é um grande empreendedor. A gente tem que buscar histórico disso, né? O que é que esse cara fez ao longo da sua carreira? Quantas pessoas de fato ele desenvolveu? Quantas empresas ele ajudou a evoluir? Né? Será que ele, como empreendedor, ele já teve sucesso em algum negócio? A gente tem que começar a procurar muito mais histórico das coisas do que simplesmente ficar encantado com um bom discurso em cima do palco. Isso aí, sinceramente, é muito fácil fazer. Agora, quando você começa a pesquisar histórico, então você vê alguém acima do palco, faça a seguinte pergunta, de onde veio? Qual é a formação? Que negócio de sucesso ele teve para hoje ele vir dizer que o teu negócio pode ter sucesso? A gente hoje fica muito feliz com a superfície das coisas. A gente tem que ser um pouco mais profundo, um pouco mais crítico, né? Não é qualquer discurso bonito que pode nos envolver. Agora sim, tem muita gente boa, mas tem muita gente que aproveitou uma onda do coaching, do empreendedorismo, das redes sociais, para vender uma ilusão que não é verdadeira. Então a gente precisa hoje ser mais profundo nessa análise crítica. Para encerrar, vamos falar dos seus livros, né? São dois. E dos profissionais que você já treinou, cita aí algumas experiências positivas. Claro, eu tenho 2 livros. Eu tenho um livro chamado A Reinvenção do Profissional, que é um livro sobre carreira, que eu lancei realmente para ajudar jovens profissionais a enxergarem o mercado de uma forma diferente. Eu falo muito em universidade, eu falo muito em pós-graduação, então esse livro foi para isso. E o livro Resultado, que veio para contar um pouco da minha experiência na formação de líderes. Então eu já tive líderes de diversas empresas que eu atendi, de grandes corporações,
E eu também tive a honra de começar a desenvolver alguns atletas que me ensinaram muito. Então, por exemplo, o Júnior Cigano dos Santos, ex-campeão mundial dos pesos pesados UFC, Átila Abreu da Stock Car, Vinar Dias, ex-campeão olímpica de vôlei, hoje eu tenho o Bruno Soares e André Sá do tênis, e agora, mais recente, o Muricy Ramalho, ex-técnico de futebol, uma figura, um cara que eu aprendo muito com ele. Então, essa minha profissão, ela me dá uma dádiva de conviver com pessoas muito melhores do que eu. E nesse livro eu tive a honra de poder contar um pouco dessas minhas experiências, o que eu aprendi com essas pessoas. E eu falo uma coisa assim, com toda certeza, nenhuma dessas pessoas deu sorte na vida. Nenhuma delas. Muito bem. Alexandre Prates, obrigado pela vinda. Prazer Sucesso aí na sua palestra. Daqui a pouquinho ele vai estar no Teatrão fazendo essa palestra, cujo tema é Resultado, Liderança Além dos Números. Você tem página na rede social, eu suponho? Tenho sim. alexandreprates.com.br é o meu site, Facebook Alexandre Prates ou Instagram Alexandre Prates 1. E quero aproveitar para agradecer ao pessoal da AGE também pelo convite, a Associação de Jovens Empresários. Eu já ia citá-los aqui, porque claro, mas aproveito, né? É sempre uma honra, né? Quem me traz para cá. Agradecer ao pessoal da ACISA também, que aliás os convites estão à venda na CISA ou pelo Facebook da AGE também, AGE AC. Então, enfim, é sempre um prazer estar aqui. Muito bem, a gente vai encerrando o programa, lembrando aqui do nosso parceiro Vera Água, né? Água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Escolha Vera Água. Um forte abraço a todos, uma ótima noite, até amanhã.